Vamos lá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre um dos efeitos mais legais, mais maravilhosos de todos, um dos efeitos que eu adoro sobre sobre da física térmica, que é a parte de dilatação, né? Eu digo que é um dos efeitos mais ordinários que tem, porque o que acontece? Ou você trabalha com a dilatação, ou ela vai te pegar, certo? Então, vamos iniciar nossa aula aqui. Vamos iniciar o nosso slaidão, né? Vamos lá. Bem, gente, então, efeitos térmicos da dilatação, né? Para quem não me conhece, quem está vendo essa aula aqui, que não é quem é meu aluno, meu nome é Gustavo Treveller Anselmo Muraski. Gente, para falar sobre isso, tá? Eu vou explicar uma situação para vocês. Esses tempos eu tive que fazer uma manutenção no meu carro, né? Você sabe que eu tenho um Monza, né? Um Monza 94. Eu tive que tirar uma parte sobre alguns pinos, né? Uma espécie de uma peça que faz uma ligação da parte do aquecimento da parte da admissão do carro, né? Que tem uma mangueira que sai uma mangueira da parte do aquecimento, né, da água que sai ali do bloco do motor para a parte do aquecimento, né, da admissão do veículo, né, e tem ali uma espécie de um conector, né, que estava todo enferrujado. Para que eu pudesse tirar essas peças, imagine, elas estavam só há 20 anos ali grudadas, né, para mais de 20 anos. Eu tive que usar justamente isso que vocês estão vendo aqui nesse 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 negocinho aqui, né? Vejam, né? Então você tem um cara muito fortão aqui que não consegue, por exemplo, desatarrachar uma porca, né? Aí vem uma griselinha aqui, né? Que acaba esquentando a porca e ela sai facilmente, né? Eu tive que fazer isso. Na realidade, quando eu tentei desatarrachar, tirar, né? Esse conector, né, que estava lá praticamente perrado, o que eu tive que fazer? Eu tive que aquecer a peça, né, em volta desse conector, fazendo com que ela dilatasse, né, eu aqueci ela com maçarico, e aí com isso aí eu acabei na realidade com a chave depois, né, a chave lá eu esquentei e depois disso tirei facilmente a peça, né? Eu lembrei justamente dessa imagem e das aulas que eu dava, né, sobre isso. Eu falei, olha o efeito de dilatação térmica, né? E é justamente isso, né? Dilatação térmica é tudo na vida, né? Não adianta. Ok? Vamos lá. Bem, a dilatação térmica, né, ela, como eu disse para vocês, ela está presente em toda a nossa vida aí, né? Você vê, por exemplo, aqui, né, vocês estão vendo aqui esse negocinho aqui, ó, né, que na realidade é uma junta de dilatação, né? Então essa junta aqui, que é esse zigue-zague que vocês estão vendo aqui, na realidade, né, ela permite com que parte, né, diferentes de corpos aqui, elas acabam trabalhando, né, de maneiras diferentes, fazendo com que uma não brigue, né, com a outra. Bem, mas o que é a dilatação, né? Na realidade, a dilatação, né, ela ocorre devido à temperatura. O que acontece normalmente? Corpos que esquentam, que sofrem aumento de temperatura, normalmente aumenta as suas dimensões, e corpos que diminuem a sua temperatura, normalmente reduz as suas dimensões, ou seja, se contraem. Tá? Por que eu falo normalmente? Porque existe alguns comportamentos anômalos, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso ocorre normalmente nas dimensões dos corpos, né? E quando a gente fala dimensões, seria no caso no comprimento, seria na largura e na sua altura, ou seja, nas três dimensões que a gente está falando ali, porque os corpos eles têm né, eles são tridimensionais. Por que isso ocorre na realidade, né? É devido
ao conceito de temperatura. A gente sabe que a temperatura está relacionada com a vibração térmica, né, vibração térmica dos átomos, e tem até uma lógica atrás disso, né? Quando o átomo ele vibra, né, então ele está vibrando com a temperatura, então quanto maior a vibração, representa maior a temperatura, menor a vibração, menor a temperatura. Então quando ele vibra mais, ele ocupa mais espaço, certo? E se ele ocupar mais espaço, quer dizer que ele tem que ocupar mais espaço, e isso faz um efeito dominó, fazendo com que os átomos vizinhos, né, também ocupem mais espaço, porque quer dizer que se existe um aumento de temperatura, todos os átomos também estão ocupando mais espaço, fazendo com que exista um aumento nas dimensões, né? E esse aumento de dimensões normalmente são coisas pequenas, né? Não são grandes porcentagens, né? Mas elas existem, certo? E isso é um efeito, na realidade, né, uma consequência, como eu disse, dessa vibração atômica. Normalmente essa vibração, né, ela está associada ao grau de liberdade dos átomos, né? O grau de liberdade, na verdade, está associado à temperatura, né? A temperatura ela está vinculada, na realidade, ao grau de liberdade. E o que acontece na real, né? Os materiais sólidos eles têm um grau de liberdade menor. Os gases eles têm um grau de liberdade máximo, né, um grau de liberdade maior de todos, e os líquidos eles têm um grau de liberdade intermediário, né? Por que os sólidos eles têm um grau de liberdade intermediário, menor de todos? Porque eles estão mais presos, estão mais juntos, né? Está no formato cristalino, enquanto que os gases praticamente não existe praticamente nenhuma ligação, né? Então a gente pode, né, se vocês lembrar das minhas aulas anteriores, quando eu usei o simulador PET, né, se vocês lembrarem, né, vocês vão perceber que a tendência do material sólido é eles ficarem aglutinados, enquanto que o sólido é ocupar todo o volume da matéria, ok? Bem, uma coisa que é legal de falar sobre isso é falar sobre o Comet, tá? E eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui. O primeiro avião comercial a jato surgiu apenas 4 anos após a Segunda Guerra Mundial. Foi o Comet, fabricado pela empresa britânica Havilland, e foi um gigantesco passo à frente. Talvez grande demais, pois depois de apenas 20 meses em serviço, os Comets começaram a cair dos céus. Em apenas 12 meses, houve 3 acidentes sem explicação. Enquanto os destroços eram recuperados, a frota de Comets foi retirada e as investigações tiveram início. Elas serviram de modelo para todas as investigações de acidentes desde então. Os destroços eram remontados numa tentativa de descobrir o que havia acontecido de errado. Testes mostraram que havia surgido rachaduras no teto dos aviões. Os aviões então partiram e caíram no mar. Mas o que causou a rachadura? Tripulantes voaram em Comets para tentar descobrir. Para o caso de haver um problema e os tripulantes perderem os sentidos, eles usavam paraquedas que se abriam automaticamente. Foram colocados sensores em todas as partes do avião, monitorando tensões e temperaturas, e a pressão da cabina foi desligada. Enquanto os tripulantes esperavam que o avião se desintegrasse, outro Comet era testado na água. A fuselagem foi colocada em um tanque e a água era continuamente bombeada e drenada para simular os esforços de subida e descida com a pressurização. Enquanto isso, as asas eram flexionadas com enormes macacos. O avião sofria esforços equivalentes a 3 horas de tensões a cada 5 minutos. Após o equivalente a 9.000 horas, algo aconteceu. Uma rachadura com 20 centímetros de comprimento ao lado de uma janela.
O Comet tinha janelas grandes e quadradas. A tensão concentrava-se em seus cantos. Isso causou a fadiga no metal e a rachadura fatal. A solução? Fazer janelas menores com cantos arredondados para dissipar as tensões. Por isso, nos aviões atuais, as janelas são pequenas e arredondadas. Vejam, né? No caso do Comet, né? Esse avião comercial, ele era um avião a jato, né? A tecnologia a jato, ela surgiu basicamente substituindo as aeronaves comerciais, né? Que surgiram substituindo, na verdade, as aeronaves com hélice, né? Por quê? Primeiro, isso era um avião após guerra, né? As turbinas a jato elas eram muito mais eficientes, né? Existe um princípio termodinâmico atrás disso, né? É fantástico, né? Se você é filho ou perguntar para um motorista de caminhão, por exemplo, né? Ele vai falar que a melhor hora de subir uma serra, por exemplo, é no período de madrugada, quando o ar está bem gelado, porque isso faz com que o motor ele funcione melhor, né? Então isso faz com que o motor tenha um funcionamento melhor. E quando você sobe, né? Quando você está, por exemplo, a mais de 3.000 metros de altitude, você tem um ar extremamente gelado, então o motor, a eficiência energética do motor, ele vai lá para cima. Então o consumo de energia, né, consequentemente de combustível, é muito melhor, certo? Bem, então só tem vantagem na realidade você fazer com que o avião suba a mais de 3.000 metros de altitude, né? Silencioso, né? Menos arrasto, tudo é perfeito. Só que tem um problema, as pessoas não conseguem respirar, né? Só esse leve problema, né? Mas você consegue pressurizar um avião, né? Fazendo isso. Só que, né? Pressurizar um avião é mais ou menos como você fazer uma panela de pressão, né? Então você coloca uma pressão maior dentro da panela e fora você tem uma pressão menor, né? E o que acontecia na realidade é que as pessoas, os aviões caíam, né, devido a essa despressurização, né, e acontecia mais ou menos uma ideia de uma panela de pressão explodindo, né? Então, se você imaginar quando uma panela de pressão ela explode, quando solta aquela válvula de segurança, né? Era mais ou menos o que devia acontecer naquela época, né? O feijão saindo, né? Fazendo aquela sujeirada, era mais ou menos o que devia acontecer com os aviões, como imagina as pessoas, né? E tudo mais. Era morte na certa, né? Então, assim, o Comet, né, ele foi um exemplo, né, de fracasso nesse caso. E uma das razões para que ele tivesse esse problema, né, uma das razões eram as tensões, né, de subida e descida, né, das asas e tudo mais, mas uma delas também era as tensões térmicas, porque o que acontece? O avião está no chão, certo? Está no chão, sofre diferentes tensões, né, de subida e descida, e isso faz com que você tenha problemas sérios com temperatura. Né? Então o avião constantemente está sofrendo variações bruscas de temperatura. Outros aviões, por exemplo, comerciais aí, eles sofrem muito esse problema. Então eles têm que aproveitar, né, e suportar essas tensões, certo? E é um problema muito sério. Então você tem que criar estrutura que suporte isto, né? Estruturas que consigam dissipar essas tensões, né? Se vocês pesquisarem outro avião, tem um avião chamado Concorde, né? Era um avião supersônico. Ele tinha um bico, inclusive, um bico para baixo, assim, era um avião um avião da Air France, né? Que fazia, por exemplo, de Paris até Washington em 2 horas. Pensa, né? Ele era um transatlântico.
Então, assim, ele, por exemplo, crescia de cauda a cauda, né, de asa a asa, 30 centímetros de dilatação. Então, 30 centímetros é uma régua, né? É muita coisa, só devido ao atrito com o ar e devido à radiação térmica, né? E devido ao sol. Então, assim, são coisas que tem que ser levadas em consideração, né? Então, por isso que eu falei para vocês que dilatação térmica, ela é um negócio muito sério, tá ok? Então, o Concorde caiu, melhor dizendo, o Comet caiu, e uma das razões era a temperatura, né? E como eles falaram, né, o problema maior era a questão da era a questão da era a questão das janelas quadradas, né? Porque as tensões elas se concentram ali. OK? Bem, alguns exemplos também aqui sobre dilatação, né? Se você já foi, por exemplo, o trilho da Roque Vernalha, né? Quem não quer de Paranaguá não conhece, mas nós temos uma estrada aqui, né? Uma rua, uma avenida central aqui chamada Roque Vernalha. E quem já ficou esperando ali sabe que tem, por exemplo, uma parte do trilho que tem essas conexões aqui, né? Isso aqui é uma junta de dilatação. Essa junta de dilatação aqui, ela, por exemplo, tem um espaçamento muito específico, né? Por quê? Né? Primeiro, essa junta de dilatação ela não pode ser muito grande, porque você tem o perigo de descarrilhar o trem e muitas vezes destabilizar o trem. E ela não pode ser muito pequena, porque se ela for muito pequena pode acontecer isso aqui com o trilho, né? E da BO. Né? Então tem um tamanho específico para isso, né? Essas juntas de dilatações, por exemplo, elas podem ser desse tipo aqui, né? É um espaço entre pontes, por exemplo, né? Você, por exemplo, tem essas barrigas que acontecem em fios, né? Em dias de calor. Então, por exemplo, a dilatação térmica ela sempre irá ocorrer, tá ok? Bem, na parte de sólidos, pessoal, vocês devem ter feito aí o esquema de estudo, né? Eu pedi para vocês fazerem. E o que vocês devem ter achado, né? 3 tipos de dilatação. A chamada dilatação linear, tá? A dilatação linear, superficial e volumétrica. Aí vem uma pergunta, por que tem 3 dilatações? É muito simples. É por causa que a dilatação ela ocorre muitas vezes em proporções diferentes na realidade. Todo corpo ele tem 3 dimensões, só que às vezes a distribuição de massa ela é mais significativa em uma dimensão do que em outras 2 ou 3, né? Em outras 1 ou 2 dimensões, melhor dizendo. Então, por exemplo, a dilatação linear a gente utiliza mais em coisas compridas ou finas, como por exemplo esse cabo. Né? Então, se perceba que a massa desse cabo está mais distribuída no comprimento do que na espessura ou na largura dele. Certo? Então, é mais fácil só trabalhar com o comprimento do que na espessura ou na largura dele. Certo? Então é melhor eu fazer essas classificações aqui do que trabalhar com o volume dele, por exemplo. Então a dilatação linear é quando eu trabalho com sólidos, certo? Que eu considero apenas uma dimensão, ou seja, apenas o comprimento dela, certo? Por isso que eu trabalho com L aqui. E é considerado apenas é considerado apenas o comprimento. Por isso que normalmente eu trabalho com tubos, canos, barras, fios e assim por diante, certo? Vocês vão perceber que todas as fórmulas elas são meio padrão, tá bom? Aonde que eu vou trabalhar com delta L, né? O delta aqui da frente que é a dilatação. Eu vou trabalhar com o comprimento inicial, no caso o valor inicial. Esse alfa que é um coeficiente de dilatação e a variação de temperatura, certo? O que eu percebo? Que o comprimento inicial, nesse caso, é ele que irá influenciar muito a quantidade na verdade, dilatação. Quanto maior o corpo, né, quanto maior o comprimento do material, maior vai ser a dilatação. Por esse motivo, né, normalmente pontes e corpos, normalmente, elas são divididas em segmentos. Eu divido em segmentos para que eles tenham dilatações menores. Quando eu faço um corpo muito grande, né, eu faço com que ele também tenha uma dilatação grande.
certo? Por isso que pedreiro normalmente divide a calçada em segmentos, entendeu? Por isso que um engenheiro divide, por exemplo, uma ponte em pedaços, né, para que cada objeto trabalhe de uma maneira diferente e não tenha dilatações diferentes também, certo? Então, mas voltando à nossa matéria, essa dilataçãozinha aqui, certo? Essa outra fórmula aqui que estou mostrando para vocês, na verdade, é uma junção com essa outra aqui. O que a gente acontece aqui, gente? Nós temos uma fórmula aqui que seria o comprimento final, que é a soma do comprimento inicial mais a dilatação, certo? Que é o quanto que o material cresce quando você aumenta, né, a temperatura. E aí, se você somar, fazer uma chuchadinha desse cara, né, que é a dilatação com o ΔL, eu vou chegar nesse resultado aqui. Colocando as letrinhas, delta é LO, né, que seria esse cara aqui, comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação do material. A gente vai perceber que cada material ele tem um valor diferente. E delta L seria a variação de temperatura, certo? Os exemplos a gente vai resolver num outro vídeo, tá bom? Mas perceba uma coisa interessante. Cada material ele tem um valor diferente, né? Por quê? Porque cada átomo são átomos diferentes, né? Percebam que alguns materiais eles trabalham de uma forma igual. Por exemplo, o famoso ferro armado, né? Percebam que o aço e o concreto eles têm praticamente o mesmo valor, né? Ainda bem, porque se hoje a gente consegue fazer casa e vigas, né? Graças a eles terem praticamente o mesmo valor, né, de coeficiente de dilatação, eu consigo, por exemplo, fazer a viga de concreto armado, né? Vidro pirex e vidro comum, né? Se você tem, por exemplo, a tua mãe aí, né, que está assistindo esse vídeo, por exemplo, tem uma travessa Duralex, pirex, aquelas travessas de fazer lasanha no final de semana, né? De assar frango, de assar coisa, xícara, essas coisas aradas aí, ela normalmente vai ter de vidro pirex, né? O vidro pirex ele tem um coeficiente de dilatação menor, tá? E isso faz com que ele seja um vidro mais resistente e ele suporte, por exemplo, dilatações térmicas menores, certo? Inclusive a minha esposa ela foi fazer um chá, ela usou uma tigela, um vaso ali, uma jarra que não era pirex, né? Na hora que ela colocou água quente, estourou fundo, né? Por mais que o vidro fosse grosso, mas era um vidro comum, né? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Bem, dilatação de sólido na parte superficial, o que acontece? Ela ocorre quando você tem duas dimensões, né? Isso vai acontecer normalmente quando você tem chapas e placas, né? Ou seja, quando você tem chapas e placas. Por exemplo, uma folha de papel, né? Quando você tem uma folha de papel, vou pegar um papel inteiro, né? Quando você tem uma folha de papel, você tem duas dimensões, essa e essa, certo? Então você tem essa e essa aqui, né? Isso acontece, né, quando você tem esses dois lados aqui e você não tem a parte de espessuras, por isso que você trabalha normalmente com chapas. Pode perceber que o padrão de fórmulas é praticamente igual, né? Você vai ter aqui a dilatação, tamanho inicial. Aqui você vai mudar o termo, isso aqui é chamado de coeficiente de dilatação superficial, que também vai depender do material, e a variação de temperatura. Esse cara aqui, na verdade, ele vai depender, ó, ele irá depender, na realidade, do coeficiente de dilatação linear, é a mesma coisa, só que ele vai ser multiplicado por 2 vezes alfa, certo? Pode perceber que é a mesma relação, né? Praticamente a mesma coisa, ok? Da mesma forma como a gente fez antes, né? Quando você faz essa relaçãozinha aqui, o quanto que o material cresce, né? A área final nesse caso, né? Que ele cresceu é a soma da área inicial com a dilatação. Você faz a chuchadinha de somar a fórmula ali, beleza? Bem, outro momento a gente explica sobre essa questão aqui, né?
Aqui é um exercício, desculpa. Bem, e aqui nós temos a questão da dilatação volumétrica, né? O que acaba acontecendo aqui, gente? Aqui, gente, dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica vai acontecer quando você tem acontece quando você tem, na verdade, a dilatação de 3 dimensões, né? Ou seja, a dilatação completa. Então, quando você tem um volume, né? Então, você vai ter tanto o comprimento, a largura e a altura do objeto, certo? Então, você vai ter esses 3: comprimento, largura e altura do objeto, certo? E aqui pode perceber que o padrão de fórmula é praticamente o mesmo, né? Você vai ter aqui o volume inicial, né? Lembra que as outras fórmulas lá era comprimento, área inicial, mas é praticamente a mesma coisa. Você terá aqui a questão do coeficiente de dilatação, agora é volumétrico, e aqui a variação de temperatura, certo? A diferença é que esse coeficiente de dilatação volumétrica agora é 3α, né? Por que 3α? Porque está trabalhando com 3 dimensões, certo? Então ela é muito utilizada quando você tem coisas que são tridimensionais, então como caixas, esferas e assim por diante. Ok? Então você vai trabalhar aqui agora com objetos que podem ser trabalhados com volumes. E aqui vai entrar a parte de líquidos, né? Porque os líquidos eles só podem ser mensurados de forma volumétrica. Ok? Bem, e aqui nós vamos, depois da parte de exercício, fazer com vocês, né? Nós vamos falar sobre uma aplicação bem interessante, que são as lâminas bimetálicas, tá? Bem, as lâminas bimetálicas, pessoal, elas têm uma aplicação muito importante, que são uma parte sobre termômetros, né? Elas são utilizadas como termômetros, como sistema de segurança, em que você pode utilizá-las como um liga e desliga, né? Então, se você tem, por exemplo, uma panela de arroz, uma panela de pressão elétrica, tudo mais, né? Normalmente elas são utilizadas, lâminas bimetálicas, né? Elas funcionam também como sistema de segurança, por exemplo, de aquecimento, né? Se você, por exemplo, tem um secador de cabelo, às vezes o secador de cabelo ele esquenta demais, normalmente ele vai desligar sozinho, né? Depois ele liga sozinho de volta, né? Isso acontece por causa que tem uma lâmina bimetálica que desliga ele, né? Porque ele esquentou demais, e depois quando a lâmina volta, né, ao seu posição normal, ela acaba ligando. Bem, então ela funciona como um dispositivo de segurança. Como é que funciona uma lâmina bimetálica? É uma coisa muito simples, ela é um sanduíche de lâminas, né? Você tem um metal, outro metal, certo? E eles têm uma concorrência de dilatação. Porque o que acontece? Eles têm diferentes coeficientes de dilatação, né? Em uma certa temperatura eles estão retos, como aqui, e quando você esquenta ou resfria, a tendência deles, na verdade, é envergar, como está acontecendo aqui. Então, se você olhar, por exemplo, o coeficiente de dilatação do ácido latão, né? Por exemplo, a gente pode voltar aqui, ó, aço e latão. O aço praticamente é a mesma coisa que o ferro, tá? Então você pode olhar que o ferro é 13 e o latão é 20. Então quem dilata mais, né? Quem dilata mais é o latão. O latão dilata 20 vezes 10 a 6 e o ferro dilata 13. Então, com certeza, né, o latão dilata mais. Então o que vai acontecer? O latão aqui vai dilatar mais. Então ele irá querer ocupar mais espaço do que o aço. Então, na hora da dilatação, ele vai querer ficar para a parte externa da curva. Então você imagina um carro fazendo uma curva, né? Então funciona assim: a roda, né, que está para o lado de dentro da curva irá ocupar um espaço menor, e a roda que está
para o lado de fora da curva, irá percorrer uma distância maior, certo? Funciona assim, né? Se você estiver fazendo uma curva, quanto mais próximo do centro da curva, né, menos distância você vai percorrer. Quanto mais longe do centro da curva, maior distância você irá percorrer, certo? É isso que acaba acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, se você for analisar o aço, né, que está em azul, ele percorre uma distância menor. Se você percorrer o latão, ele está percorrendo uma distância maior, né? Então ele ocupa mais espaço. Por quê? Porque o latão dilata mais. Então eu imagino que é isso aqui, ó. Eu pego a minha mão, né? Imagina que a minha mão, essa mão aqui que eu estou balançando, ela é o aço, né? E essa minha outra mão aqui, ela é o latão. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então o latão, que é essa minha mão, certo? A mão que eu tenho o meu anel aqui, ela, ó, a mão que eu tenho o anel, ela irá, a mão que tá sem o microfone aqui, certo? A mão sem o lado do microfone. A mão do aço é o lado que tem o microfone, ó. Então, se vocês imaginar, a mão do aço é o lado do microfone, é o lado que irá dilatar menos. Então, o latão é essa mão aqui, certo? O lado que não tem o microfone. Então, ela irá querer empurrar mais. Ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ela vai fazer isso. E se eu resfriar, o que acontece? Né? Da mesma forma como o latão ele empurra mais, né? Como ele dilata mais, ele também contrai mais. Então ele vai querer fazer isso aqui, ó. Ele irá querer puxar, certo? Então ele faz isso aqui, ó. Então, ele faz isso. Ele também puxa, como também ele empurra. Então ele pode fazer isso. Então se ele esquentar, ele faz isso. Se ele resfriar, ele faz isso. Certo? E se ele estiver na temperatura que eles foram colados, ele vai ficar reto. Entenderam a jogada? É assim que a coisa funciona. Certo? Então, se for esquentado, nesse caso, aqui estiver aumento, ó, aumento, ele vem para cá. Se ele for resfriado, é para o outro lado, certo? Lembre-se, sempre o metal que tiver o maior coeficiente de dilatação, sempre para o lado externo da curva. Ok? Beleza, minha gente? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui e a gente possa trabalhar num próximo momento aí. Abraço para vocês e até mais.